noite já a todos, né? Agradeço aí a presença de vocês, realmente guerreiros, porque tá sendo longo, mas espero que produtivo, espero que todos tenham aproveitado. Como o Carrara já disse, eu sou o Pedro Caiati, né, da Naked Monkey Games. Aqui ficou fora, mas @pcaiati é minha identidade, eu vou falar de novo no final da palestra, e eu vou falar um pouco sobre como fazer interface de games para diferentes telas. O que isso significa? Bem, primeiro falar um pouquinho de mim. Eu fiz engenharia de computação, né? Hoje estou terminando o meu mestrado, na verdade, na metade do meu mestrado também na Escola Politécnica, lá na USP. E eu também fiz diploma duplo no Politécnico de Milano, na Itália, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com PlayStation 3, Xbox 360. Já tenho aproximadamente 8 anos de desenvolvimento na área de jogos, então já estou ficando velho, dinossauro. E eu fundei a Naked Monkey Games já fazem uns 2 anos. A gente desenvolveu alguns jogos, no caso, um dos últimos que a gente está desenvolvendo é o Jungle Jump, onde a gente usa algumas tecnologias bem interessantes, como custom shaders, e algumas novidades que eu espero um dia falar numa próxima palestra. O Badabum foi um jogo que a gente desenvolveu, um jogo rítmico, que ele fez parte do festival de jogos do SB Games, que aconteceu agora, nem 2 semanas atrás, e também um dos campeões do Intel Perceptual Challenge, onde você conseguia jogar ele utilizando só as mãos para ficar batendo em tambores. Dominó Gang foi um dos últimos jogos que a gente lançou. Ele tem um multiplayer com uma Ubicus, que é uma biblioteca nossa para ele fazer a comunicação seamless entre diversos dispositivos e multiplataforma. E o Last Survivor foi um jogo que a gente já palestrou algumas vezes, que foi desenvolvido em HTML5, mas a gente utilizou JavaScript Binding, que é para, na verdade, ele rodar como se tivesse performance de C++. Se alguém tiver algum interesse depois, pode me procurar para a gente conversar. Eu vou acabar fazendo essa palestra um pouquinho mais rápida, não sei se vocês já repararam. Eu geralmente falo bastante, eu estou falando um pouco mais rápido, além de bastante, porque a gente está sem tempo, já também atrasado. Um pouco mais sobre a Naked Monkey, já temos 2 anos desenvolvendo jogos, mais de 400 mil downloads, e agora a gente tem focado bastante na área de realidade virtual. Mas vamos lá, vamos falar sobre o nosso problema. Qual que é o nosso problema? Desenvolver jogos para diferentes resoluções. Qual de vocês já desenvolveu algum aplicativo e ficou bem triste quando ele rodou em diferentes tipos de telas? Ninguém? Ah, todo mundo. Por quê? Porque nunca obedece direito. Quando você está fazendo o jogo, é um pouquinho mais chato, porque geralmente no aplicativo ele até se adapta automático, mas no jogo você geralmente tenta definir uma área para fazer o trabalho da área de design, e as coisas nem sempre saem como planejado. Por exemplo, a gente tem o iPad com diversos tipos de resoluções, iPhone tem várias, ou seja, nem mais a Apple está livre disso. E o Android, como todo mundo já sabe, a gente trabalha com diferentes tipos de resoluções em aspect ratios. Qual que é a nossa solução? É fazer um design prévio da interface, pensando que você vai ter que estar preparado para diferentes tipos de telas. Utilizar o máximo de ferramentas já prontas. Eu vou fazer uma demonstração básica com a Cocos 2DX, que é uma engine 2D open source que a gente utiliza para fazer os jogos lá na empresa, que é bem simples você conseguir fazer nela, mas é fácil você estender ela para utilizar, por exemplo, a Unity 3D, que é uma das engines mais populares hoje para você desenvolver jogos mobile. Vamos lá. Cocos 2DX, o que é isso? O que é a Cocos 2DX? Ela é baseada na Cocos 2D do Ricardo Quezada, foi uma das engines mais utilizadas para desenvolver jogos para iOS. Ela é extremamente popular, tem mais de 400 mil desenvolvedores, não jogos, e ela é comprovada, ou seja, como comprovada, 7 dos 10 jogos mais lucrativos da China foram desenvolvidos na Cocos 2DX. E o mais legal, código aberto. Então, a sua engine não faz alguma coisa que você quer que ela faça, você vai lá e altera ela e ela vai estar fazendo. Isso é muito legal, você contribuir para a comunidade também. A Cocos 2DX ela tem várias e várias versões e modelos. Tem a Cocos 2DX padrão, que é a C++, ela tem maior suporte, ela funciona em diferentes plataformas. Quando eu falo de diferentes plataformas, eu falo desde BlackBerry, Android, iPhone, televisões, muito realmente muitas plataformas, e ela é rápida e leve. Existe a versão que é a Cocos 2D XNA, que ela hoje chama Cocos Sharp, que é focada principalmente em Windows Phone, mas ela também utiliza um monogame para ser multiplataforma, e tem a Cocos 2D HTML5, que ela funciona basicamente para qualquer dispositivo que rode HTML5, e ela é muito rápida para você escrever, afinal, JavaScript é um pouco mais rápido de escrever do que C++, multiplataforma, e usa o JavaScript Binding, que ela utiliza basicamente um binding de todas as funções de JavaScript para rodar com performance de C++ no Android e no iOS. A arquitetura dela é bem simples, né? Você desenvolve o jogo, você tem diversos módulos básicos como os gráficos, áudio, físicas, a parte de scripting, ou seja, você pode fazer o seu jogo de uma forma com que toda a parte
de lógica seja scriptada em Lua. E você roda em várias plataformas. E como é que funciona em multiresolução? Desde a versão 2.0.4, ela tem suporte a multiresolução. O que você faz? Como você faz isso é através de uma resolução de design resolution. Explicando melhor. Você simplesmente define que você quer que o seu jogo rode na resolução de 1024 por 768. E quando tiver que rodar num device que tenha uma tela de 480 por 320, automaticamente a engine vai fazer essas contas para você e arrumar para a resolução que você queira. Óbvio que se você quiser fazer no 640 por 960, ele vai também dar um scale. Eu estou ficando no meio da apresentação, não é minha culpa, mas eu não estava planejando isso. Bem, como que isso funciona? Ela vai escalar de uma forma dependendo da qual a sua definição. Ou seja, se você estiver definindo que ela escale simplesmente escalando, sua resolução tem um aspect ratio diferente da resolução destino. Então, o que acontece pode ser que corte as bordas do seu jogo. Bem, as bordas do seu jogo não é legal porque pode ser que seja uma parte da interface, pode ser onde está mostrando sua pontuação, pode ser seu botão de pausa, pode ser o botão de play. Imagina, você lança um jogo e o botão de play foi cortado porque aquele celular tem uma resolução diferente da qual você se planejou para fazer o jogo. Ou você pode ter o problema do letterbox, ou seja, você vai falar, eu quero que o meu jogo rode sem que nada fique escondido. E aí então ele vai rodar dentro da telinha, mas a parte de cima e de baixo vai ficar preta. Ou seja, você também está desperdiçando o tamanho da sua tela simplesmente porque você não se preveniu para fazer isso. Então como que a gente vai fazer? Bem, vamos definir como é que a gente quer a resolução. Você pode definir a resolução de vários tipos. Show all, exact fit ou no border. O que significa? Essas são as definições básicas da Cocos 2DX, que são, quando você dá um show all, é exatamente aquele caso onde você vai estar fazendo o jogo rodar em letterbox. Ou seja, você vai estar colocando todo o seu jogo dentro de uma tela sem escalar. Então essa parte toda vai ficar preta, essa parte toda vai ficar preta. De novo, não é bom porque você não está usando toda a tela da pessoa. Então imagina, o cara comprou um iPad da vida, você falou, não, vou fazer 16 por 9 porque 16 por 9 faz sentido fazer as coisas. Aí o iPad é meio estúpido, tem aquela resolução de 4 por 3 e, bem, vai ser que nem assistir filme de Netflix no iPad. Você tem um negócio de 10 polegadas, você está usando 7. É meio estúpido. Então, não é legal fazer isso. O exact fit, o que você vai fazer? Você vai dar um scale. Um scale que vai fazer com que seu jogo preencha toda a tela. Legal. Tem design na plateia? Designers. Como vocês se sentem quando um cara vira e fala, bem, eu vou dar um scale só em X ou só em Y da sua imagem? Bem, o meu designer ele fica um pouco irritado. Ele não aceita de maneira nenhuma que a gente fale, não, eu vou dar um scale só um pouquinho. Não, vai atrapalhar o desenho, vai ficar torto, não é assim que faz. Então, isso daqui é exatamente o que o design vai ficar louco. Você vai deixar totalmente distorcida a sua imagem para ficar ocupando toda a tela do jogo. E o no border, que é aquele caso onde você vai estar perdendo parte da tela do seu jogo e esticando o seu jogo de forma com que ele toque nas laterais. Qual que é a forma mais certa de ser feita? A forma mais certa de ser feita é utilizando esses outros dois tipos, Fixed Height e Fixed Width. Por quê? Você fixa ou a largura ou a altura da tela do seu jogo quando você estiver definindo a interface do jogo. E o que vai acontecer? Simplesmente o seu jogo, você vai ter uma parte morta do seu jogo. Você vai falar, a altura é importante, eu não quero perder nada na altura, então na largura você vai perder alguma coisa. A largura é importante, então na largura você vai perder alguma coisa. Aqui, por exemplo, você usou a altura fixa, então ele vai pegar 470 e vai falar, não, vou cortar um pouquinho da sua tela inicial para ocupar toda a tela. E aqui ele está cortando um pouco da sua largura inicial para ocupar toda a tela na hora de fazer o scale. Um exemplo mais prático, o exemplo do Badabum. O Badabum foi um dos jogos que eu comentei que a gente desenvolveu e a gente fez um erro bem grave nesse sentido. A gente simplesmente pensou, vamos fazer uma interface que tem alguns objetos mais interativos, uma árvore aqui, aí na árvore vai ser um botão. Foi um erro. Foi um erro bem grave, porque a gente acabou fazendo um pouco na correria e falou, vou fazer o jogo Full HD, 1920, 1080, vai funcionar que é uma beleza. Isso daqui foi o que aconteceu. Essa é a tela inicial do Badabum, nosso jogo. Você vê, pô, que bonito, né? O vulcão aqui, play, tudo, muito legal. Mas aí, quando a gente pegava e colocava ele numa resolução que era 4 por 3,
Bem, nosso botão de play já não virou play, virou PL. Acho que não era certo. Qual a solução? Se a gente quisesse manter os itens na mesma posição, a gente tinha que usar o letterbox. Então a gente esticou e acabou perdendo toda essa área do jogo. Simplesmente porque a gente falou, ah não, vamos fazer uma coisa bonitinha e não pensada, ou seja, faltou planejamento. E um exemplo bom foi do Dominó Gang. Dominó Gang foi um jogo que a gente fez logo após o Badabum, e a gente definiu, vamos fazer ele com uma resolução um pouquinho menor, 1280 por 1960, que, se não me engano, é a resolução de um dos iPads da vida. E é um jogo de dominó multiplayer local. Então a gente queria que ele tivesse essa capacidade de você ser multiplataforma, porque o objetivo dele é um jogo que ele tem uma interface distribuída, ou seja, você pode usar um tablet como se fosse a mesa do jogo de dominó, e cada um pode usar seu próprio celular como se fosse sua mão num jogo de dominó. Então você consegue jogar com várias pessoas, a ideia é você juntar os seus colegas, os seus amigos e jogar com várias pessoas esse jogo multiplayer. Então a gente precisava que rodasse no celular de cada pessoa. Então não importa se você tem um Windows Phone, iOS ou Android, ele teria que rodar no seu celular pessoal. Então o que a gente fez? A gente fez uma interface mais simplificada e utilizou botões e menus para essa interface. Ou seja, essa daqui foi a primeira versão que o designer criou da interface. Opa, desculpa. Você vê novamente, ele criou um padrão de interface que ele estava usando só botões com fundo de tela, mas mesmo assim ele esqueceu que a gente ia ter que colocar ele dentro de uma resolução diferente. Ou seja, não estava tão bom. Mas espera aí, a gente está usando botões que podem ser facilmente mudados de posição. E próximo slide. Ou seja, aqueles botões que estavam mais nos cantos, a gente aproximou eles pelos tamanhos da tela. Por quê? Quando você está trabalhando com botão, você tem essa facilidade de simplesmente adaptar a posição deles para onde tiver o tamanho da tela. Então, a tela está menor, a gente consegue deixar menor e os botões mais próximos das bordas. A tela cresceu, mexe também a posição dos seus botões, para você estar utilizando todo o espaço da tela. Assim, o usuário que tem uma tela maior ou diferente, vai sentir que está sendo bem aproveitado o espaço da tela. Cresceu mais? Tem problema, a gente cresce mais também. Ou seja, vocês podem ver que em todas as diferentes interfaces, ficou de um tamanho interessante. Ficou bom e bem posicionado. Ou seja, qual que é a conclusão? Planeje a sua interface com antecedência. Sempre que você for fazer uma interface, pensa, olha, isso daqui não vai estar rodando só nesse aspect ratio, só nessa composição de tela. Você vai ter que rodar em 3x4, você vai ter que rodar em 16x9. Se você não planejar com antecedência, eu garanto, vocês vão ter problemas depois ou simplesmente vocês vão ter que achar aquele trabalho um pouco meio mal acabado. Outra coisa, utiliza a posição dos objetos através de código para deixar os objetos mais flutuantes. Então, quase todas as engines você consegue simplesmente perguntar qual que é o tamanho da minha tela. Aí ele te responde, sua tela tem 1024 por 768. Então você consegue definir a posição do seu objeto baseado nisso. Sempre, obviamente, respeitando o que eles chamam de pairing. Se você encostar um item muito no canto da tela, ele vai parecer que está sendo cortado. Então, dá uns 5 pixels de distância entre cada um, os designers vão ficar felizes, vocês vão ficar sempre felizes. E background, isso é muito importante. Sempre utiliza background que possam ter áreas mortas. O que é isso? Não sei se vocês lembram a imagem do Dominó Gang. Essa imagem aqui, a gente cortou várias vezes ela, a de fundo. Então, se você tiver um detalhe muito importante, por exemplo, a peça de dominó precisa aparecer no meu background, coloca no centro. Tudo que precisa ser importante, coloca sempre no centro. Isso faz muita diferença quando você estiver planejando uma interface. Queria agradecer, aí agora dá para ver, porque eu não estou em cima do meu nome. Se vocês tiverem mais dúvidas, desculpa por eu ter acelerado a palestra, mas estou aberto a qualquer questão agora, por favor. Podem perguntar. Alguém tem alguma dúvida?